Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Agência de Bolso. Dessa vez um vídeo meio improvisado aí pra responder uma dúvida que ficou com relação ao meu último vídeo, onde eu falei um pouquinho do Projeto Canadá, em que etapa do nosso plano a gente tava. E aí ficou uma dúvida ali sobre o meu nível de inglês. Qual que é o meu nível de inglês, como que eu cheguei até ele, quais foram as ferramentas, as etapas, enfim, como que eu aprendi inglês de certa forma, ainda que eu não tenha aprendido exatamente, mas eu vou explicar tudo nesse vídeo de hoje. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que o meu nível de inglês não é excelente, certo? O meu nível de inglês é um nível ok. E isso não chega a ser exatamente um problema, né? Durante o último intercâmbio que eu fiz, e eu já vou explicar todo o passo a passo, tudo que eu estudei para chegar até onde eu cheguei. Durante o último intercâmbio que eu fiz, o professor ele fez uma dinâmica muito interessante, que era onde a gente sorteava alguma palavra aleatória do chapéu dele lá, e a gente tinha que falar sobre aquele assunto em inglês durante 3 minutos, 2 ou 3 minutos, alguma coisa assim. E eram palavras realmente aleatórias. Você tirava ali, tinha flor, e aí eu tinha que falar sobre flores durante 3 minutos. Ou então eu retirava uma palavra chamada política, e aí você tinha que falar sobre política durante 3 minutos, e assim por diante. Qual que era o ponto que o professor queria mostrar ali? Que a gente conseguia falar em inglês, em um idioma não nativo, sobre qualquer tema. Qualquer tema que fosse apresentado, a gente conseguia, de fato, conversar, né? Porque a gente falava sobre 3 minutos, o professor fazia algumas perguntas pra gente sobre aquele tema, e a gente respondia, e por mais que a gente não entendesse daquele tema, a gente conseguia falar dele. E para o professor, isso era fluência. Fluência não é você falar sem sotaque, você não cometer erro nenhum. É você conseguir se comunicar sem ter grandes problemas, sabe? Você conseguir falar sobre qualquer tema em inglês. Então, se a gente partir desse pressuposto, daria pra dizer que sim, eu sou fluente em inglês, ainda que eu não consiga usar todas as palavras. Não sei todas as palavras que existem em inglês. Se você me perguntar como que é, sei lá, macaco hidráulico em inglês, eu não vou saber te responder, mas tá tudo bem também, porque o dia que eu precisar de um macaco hidráulico, talvez eu vá saber dizer isso com outras palavras, certo? Então, vai lá. Por mais que eu seja fluente, eu não tenho um inglês perfeito, eu não tenho um inglês sem sotaque, eu não tenho um inglês gramaticalmente impecável, ok? Mas é um inglês suficiente, um inglês onde eu posso entrar dentro de uma sala de aula e aprender um tema que não seja inglês, né? Eu vou aprender marketing, eu vou aprender sobre administração de negócios digitais em inglês, e eu acredito que eu vou conseguir fazer isso sem grandes dificuldades. Mas ok, agora que você já entendeu qual que é o meu nível de inglês, vamos entender como que eu cheguei até aqui. Eu estudei o ensino fundamental inteiro em escola pública e por mais que a gente tivesse aula de inglês, eu era péssimo. Eu nunca gostei de estudar inglês, na verdade. Talvez porque eu tive péssimos professores de inglês na escola pública. Mas ok, durante o ensino fundamental ali, né? Então do 1º ao 9º ano, eu tive aulas de inglês sim. Sempre passei de ano, mas ali sempre naquela margem, sabe? E aí, quando eu entrei no ensino médio, as coisas ficaram um pouquinho mais complexas, porque aí que eu realmente odiava a minha professora de inglês. E aí, os 3 anos do ensino médio, eu fiquei em exame em inglês todos os 3 anos. Consegui passar de ano, é verdade, mas tive que fazer ali aquela provinha de recuperação. Então, até o final do ensino médio, e aí eu me formei no ensino médio em 2012, o meu inglês era completamente capenga. Tipo, eu entendi algumas palavras, assim, um the books on the table ali, mas não ia muito além disso, eu não conseguia me comunicar com o estrangeiro, né? Eu conseguia reconhecer algumas palavras, ler alguma coisa, fazer ali uma prova, um verbo to be, mas a comunicação mesmo era praticamente zero. Isso foi em 2012 e continuou assim, a gente abriu empresa, etc. E aí em 2014 eu ganhei uma promoção pra ir pra China. Eu fui com tudo pago pra China pra fazer um estágio na China, só que eu não falava inglês. E um dos requisitos para você poder ganhar essa viagem era você conseguir se comunicar em inglês, até porque eles não iam exigir que ninguém falasse chinês, né? Então eu ganhei essa promoção, era início de 2014, e eu fui viajar ali por setembro ou outubro de 2014. Então eu tive ali, vai lá, uns 8 meses mais ou menos, pra me preparar, pra tentar aprender o máximo de inglês que eu conseguia aprender nesse curto período de tempo, né? E aí eu me matriculei em uma aula de inglês, foi o primeiro curso de inglês que eu fiz, e eu me matriculei em um curso intensivo. Só que mesmo o curso intensivo, ele não era todos os dias, se eu não me engano, era 2 ou 3 vezes por semana, assim. Eu tinha uma carga horária um pouquinho mais alta, eu acho que era umas
2 horas e meia de aula, que ainda assim é bem baixo, e não era todos os dias da semana. Só que era o que dava pra pagar naquela época e foi isso que a gente fez. Então, em 2014 foi o período ali onde eu mais estudei inglês, assim, que eu fiquei mais tempo estudando inglês de fato, pra que quando eu pudesse chegar na China lá, conseguir entender minimamente ali o que as pessoas estavam me pedindo durante o estágio, passar aquela semaninha ali na China de uma maneira um pouquinho mais confortável, e funcionou daquele jeito, assim. Porque acabou que quando eu cheguei na China, eu tava acompanhado de outros brasileiros que eram coordenadores, tinham repórteres, etc., que falavam inglês muito melhor do que eu. Então, dificilmente chegou um momento onde eu tive que me comunicar diretamente com um estrangeiro, sabe? Tirando, sei lá, no aeroporto ou alguma coisa assim, ou dentro do avião, pedir pra comissária de bordo alguma coisa. Em geral, eu sempre tinha um brasileiro do meu lado que falava inglês muito melhor e essa pessoa me repassava as informações. Então, por mais que eu não entendesse alguma coisa, eu sempre podia contar com alguém que estava ali do meu lado e ia me ajudar. Então, eu não cheguei a colocar em prática 100% do que eu tinha aprendido naquele período, mas assim, eu não conseguia entender muito do que os outros estavam falando, né? Eu conseguia pegar algumas coisas, entender pelo contexto, mas era meio básico, assim. Só que quando eu fiz essa viagem, aconteceu um negócio muito interessante, que eu falei, caramba, eu preciso falar inglês, né? Se eu quiser conhecer outros lugares pelo mundo, se eu quiser trabalhar em algum outro país, eu vou precisar falar inglês, então é bom eu começar a treinar isso de alguma maneira. Então eu voltei pro Brasil muito decidido que eu ia aprender inglês de fato e que eu ia ficar imerso naquilo de alguma maneira. E aqui entra uma história legal, porque quando eu fiz 18 anos, o meu pai, ele me deu um dinheiro, né? A gente sempre, como eu falei, eu estudei o ensino fundamental inteiro em escola pública, minha família não é uma família rica, abastada, mas a gente também nunca passou necessidade. O meu pai, ele não conseguiu pagar uma faculdade pra mim, mas ele conseguiu juntar uma graninha ali, que na época eram 7 mil reais, e quando eu fiz 18 anos, ele me deu esse dinheiro, ele falou, Vini, ó, não vou conseguir pagar uma faculdade, não vou conseguir te dar um carro, mas tá aqui, eu consegui juntar 7 mil reais, e aí você faz o que você quiser com esse dinheiro. Se você quiser dar entrada num carro, você pode dar, se você quiser fazer um curso, você faz, se você quiser guardar esse dinheiro, pode guardar, ou se você quiser fazer uma faculdade, também fica à vontade. Então meu pai conseguiu juntar 7 mil reais, ele me deu quando eu fiz 18 anos. E aqui vale abrir um parênteses que eu tenho plena convicção de que esse já é um privilégio gigante, assim, que muitas pessoas não têm, mas que eu abracei, né? Eu abracei essa oportunidade, peguei esses 7 mil reais, e na época eu fiquei pensando muito, cara, o que eu vou fazer? Será que eu compro um carro e tal, não sei o quê? E acabou que como eu tava muito com essa vontade de fato, melhorar o meu inglês, eu falei, ok, eu vou pegar essa grana e eu vou investir em um intercâmbio. E aí eu fiz um intercâmbio de um mês, né? Um intercâmbio de 4 semanas pro Canadá, Toronto. Isso foi em 2015. Eu já trabalhava na época, então eu acabei juntando ali o dinheirinho que eu tinha juntado trabalhando, mais essa grana que meu pai me deu. Fui pro Canadá e, sinceramente, foi uma das experiências mais legais da minha vida. Porque o que eu evoluí no meu nível de inglês em 4 semanas, eu não tinha evoluído em nenhum momento antes. Porque pela primeira vez na vida, eu realmente estava sozinho, tendo que colocar o inglês em prática. E com outras pessoas que também não são falantes nativos de inglês. O que acaba sendo muito divertido e ao mesmo tempo confortável, porque eu vou estar conversando com outras pessoas que não são falantes nativos e que também vão cometer erros. Então eu acabei perdendo completamente o medo de me comunicar em inglês e talvez essa tenha sido a grande diferença, o grande avanço que eu fiz durante esse intercâmbio. Uma outra coisa interessante também é que durante essas 4 semanas que a gente tem ali imersão total no idioma, né? Eu estudava durante toda a parte da manhã e durante a parte da tarde eu ia conhecer a cidade, eu ia fazer algum passeio turístico, etc. Então eu tinha inglês durante todo o meu dia. E por mais que tenha sido um período de tempo muito curto, eu percebia que em vários momentos eu já estava pensando em inglês, sabe? Eu já conseguia eu abria o celular e eu já fazia uma busca em inglês, por exemplo. Eu já conseguia raciocinar em inglês para fazer uma tarefa. Enfim, foi muito legal ver essa imersão e o quanto que 4 semanas já foram suficientes para evoluir muito, talvez muito mais psicologicamente do que de fato gramaticalmente ou no nível técnico ali do idioma, né? Então esse foi o grande momento, assim, onde eu falei, cara, isso é sensacional e, putz, melhorei demais.
quando eu voltei pro Brasil novamente, mudou completamente, e vai lá, pra usar uma palavra da moda aqui, mas que faz sentido dentro desse contexto, mudou meu mindset, porque eu passei a consumir muito mais conteúdo em inglês, porque quando eu tava no Canadá pela primeira vez, eu acabei me deparando com conteúdos que eu nunca tinha visto antes, né? Tanto de livros que o professor recomendava ler, quanto de canais no YouTube que a gente acabava discutindo na classe. Então eu voltei consumindo muito mais conteúdo em inglês, né? Eu percebi que eu conseguia, por exemplo, assistir um filme com legenda em inglês e áudio em inglês. E isso mudou completamente, até hoje eu faço isso, né? Então, durante esse período, desde que eu voltei do primeiro intercâmbio, eu passei a consumir muito mais conteúdo em inglês. O inglês passou a fazer muito mais parte da minha vida. O meu celular, ele tá em inglês, justamente porque eu não queria perder isso de alguma maneira. Até quando a gente chega ali em 2018, quando a vontade de fazer intercâmbio tava muito dentro de mim, a gente já tava com a agência super bem consolidada e tal, mas eu tinha muita vontade de estudar no exterior, e aí eu resolvi vender a minha parte na agência e abrir a agência de bolso, onde eu trabalho com infoprodutos e posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque eu queria ter novamente a experiência do intercâmbio, porque o sentimento que tava na minha cabeça era, cara, se eu aprendi tudo isso em um mês de intercâmbio, né, se eu evoluí o tanto que eu evoluí, imagina se eu ficar 6 meses aprendendo inglês, imagina se eu ficar 1 ano aprendendo inglês, eu vou evoluir muito mais. E foi isso que eu fiz. Então em 2018 eu vendi a minha parte na agência para que eu pudesse, em 2019, de fato, ir viajar para o Canadá novamente. Dessa vez para a cidade de Montreal, né? Na primeira vez eu tinha ido para Toronto, da segunda vez eu fui para Montreal. E olha só, eu tava percebendo aqui enquanto eu tava editando que quando chegou nessa hora, eu nem falei de quem que tá me levando pro Canadá dessa vez, que é a Spiebel. A Spiebel é uma agência de intercâmbio que tá me ajudando com todos esses perrengues, gente. Então, questão de visto, questão de me ajudar na definição do curso, qual que era o nível de inglês que eu precisava para entrar na instituição que eu escolhi, como que ia funcionar o pagamento, tudo, a Spiebel tá me ajudando. Eles são muito feras. E eles conseguiram condições especiais que eu nem sabia que existia, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Então eu recomendo demais o serviço deles. Eu vou deixar um link aqui na descrição caso você queira tirar qualquer dúvida sem nenhum compromisso para fazer orçamento, enfim. Vale muito a pena, então tá aqui na descrição e agora sim, continue o vídeo. E por que eu fui para Montreal? Porque eu fui com a minha esposa pro Canadá e o inglês da minha esposa já é muito bom, já é tipo muito melhor do que o meu. Então eu preferi ir para Montreal porque em Montreal a língua oficial é francês e aí ela poderia aprender francês. Então ao mesmo tempo que eu fui para lá para desenvolver o inglês, né, é uma cidade bilíngue, a minha esposa foi para lá para desenvolver o francês. E foi o que a gente fez, a gente ficou 6 meses em Montreal e foi sensacional. Lembra que eu tinha falado que ir pra Toronto tinha sido uma das experiências mais legais da minha vida? Então, agora substitui isso por essa experiência de Toronto, que foi completamente incrível. Eu com certeza vou fazer algum outro vídeo falando de como que é morar no Canadá, mas vamos focar aqui no inglês, que é o motivo de vocês terem clicado nesse vídeo. Eu passei 6 meses tendo aula de segunda a sexta-feira durante todo o período matutino, né? Então eram aulas das 9 ao meio-dia, se eu não me engano, e eram aulas incríveis. Eu vou até fazer um jabá aqui para ILSC, que foi a escola que a gente optou para estudar lá, tanto eu quanto a minha esposa, mais uma vez, eu estudando inglês, ela estudando francês, e o nível de qualidade dos professores era muito incrível, cara, muito incrível mesmo, assim, não tinha uma aula chata, sabe? Eu ia com gosto pra aula todos os dias pela manhã, era divertido, os professores eram muito legais, e tinham dinâmicas no contraturno também. Então, por exemplo, às vezes eu ia pra aula de manhã e aí na parte da tarde a própria escola organizava um jogo de futebol. E aí você ia jogar futebol com a galera ali da escola toda e aí você conversava mais inglês. Ou então tinha uma dinâmica, uma aula de barista, né, pra você aprender a fazer café. Então tinham várias atividades no contraturno que você podia fazer pra desenvolver ainda mais o teu idioma, só que de forma mais lúdica, e isso sempre foi muito legal. Então, ó, fica aí, jabá gratuito e LSC, parabéns, vocês mandam muito bem mesmo. Passando esses 6 meses lá, de fato, foi quando meu inglês deu um up desgracento, assim. Eu realmente melhorei muito na proficiência do idioma. Como eu falei pra vocês, tá longe de ser perfeito, mas eu consigo me comunicar, eu consigo chegar pro oficial de imigração e conversar com ele sem ter aquele desespero todo de que eu não vou estar entendendo o que ele tá falando ou que ele não vai me entender. O importante é que enquanto eu tava lá, eu adquiri muita confiança. Aí sim, né, como eu tava um período maior de tempo, acabei aprendendo muito mais coisa também, muitas expressões, acabei aprendendo a utilizar de forma um pouco mais natural outros
outros tempos verbais, né? Algumas coisas que a gente acaba não aprendendo quando a gente tá estudando um inglês mais básico, e tudo isso foi muito interessante pra minha evolução, cara. Eu realmente saí do Canadá dessa última vez que a gente passou 6 meses falando, caramba, que diferença que isso fez na minha vida. E aí, até falando um pouquinho sobre a minha esposa, que estudou francês, ela teve a mesma percepção. Ela saiu do nível 0 de francês, né? Ela nunca tinha estudado francês na vida e ela saiu de lá num nível intermediário, assim, né? Em 6 meses ela alcançou um nível intermediário, onde ela ainda não consegue conversar, manter um diálogo com alguém em francês, mas ela consegue entender muita coisa em francês. Talvez o nível de francês dela agora seja o que era o meu nível de inglês há, tipo, uns 4 anos atrás, assim. Então ela evoluiu demais no nível de francês também, o que é muito legal. E agora que a gente vai voltar pro Canadá, eu quero desenvolver ainda mais o meu inglês, mas eu quero tentar arriscar ali um francês também pra aprender um terceiro idioma, que eu acho que vai ser bem divertido. E aí, pra gente finalizar, queria só explicar o que eu acabei fazendo quando a gente voltou pro Brasil mais uma vez, né? Então, voltei pro Brasil agora, já tô pensando na nossa próxima viagem, a gente tá desenvolvendo todo o projeto Canadá aí justamente pra voltar pra lá. Mas durante esse período, né, durante esse ato que eu tô no Brasil, eu não queria deixar de praticar o inglês de alguma maneira. Eu continuei consumindo muito conteúdo em inglês, sempre que possível eu tô assistindo um filme em inglês, e uma coisa que eu fiz também, e eu juro que isso daqui também não é um jabá, mas eu fiz algumas aulas no Cambly, né? O Cambly pra eu poder conversar com nativos americanos e ir perdendo, assim, não ir perdendo, mas na verdade não ir ganhando um medo, sabe? Garantir que o inglês não ia ficar enferrujado, né? E então eu fiz algumas aulas no Cambly pra treinar um pouco essa conversação, já que aqui a gente só fala português, basicamente. E talvez ter praticado essas mini conversações em inglês ali me ajudou também na parte da entrevista, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu tive que fazer uma entrevista em inglês pra poder ser aceito dentro da minha escola, do meu college? Isso ficou mais fácil, obviamente, porque nos dias anteriores eu entrei lá no Cambly, conversei com nativos americanos. Não necessariamente você precisa usar um Cambly, né? Existem alguns fóruns na internet onde você consegue conversar com pessoas nativas. Eu só fui lá porque era um caminho um pouquinho mais fácil. E galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do meu relato aqui, da minha trajetória aprendendo inglês. Obviamente, essa trajetória ainda não chegou ao fim, ainda não cheguei no nível de inglês que eu gostaria de chegar. E esse não é nem de longe o único idioma que eu quero aprender na vida. Então, eu sei que o canal não é sobre isso, mas quando você aprende inglês, isso te abre muitas portas para você se desenvolver profissionalmente, especialmente dentro do marketing, onde boa parte do conteúdo que a gente consome tá nessa língua. Então, se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele teu joinha também se você curtiu. Se você não curtiu, deixa o desjoinha, o dislike também, que é importante para eu saber o que você tá achando. E é isso, gente. Por hoje é só. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Wow.